Parece que cê sente cheiro de dados de longe. Sabe que em segurança tô fraco, aí começa o Nmap escanear. Me pergunto, será que vai burlar? Sabe usar exploit, certa quando seu dedo aperta. É um injection que me acerta e coloca query certa. Cê sabe que eu tô pra trás e o estrago que faz. Aí que mora o perigo, o som é vindo. Até conheço a OASP, mas não tá corrigido. É que nunca dá tempo, não tem bud, não vi risco. Que é um Bitcoin pra quem vai tá falido. Aí que mora o perigo, o som é vindo. Até conheço a OASP, mas não tá corrigido. É que nunca dá tempo, não tem bud, não vi risco. Que é um Bitcoin pra quem vai tá falido. Passou. Só que montei uma equipe esperta e quando no escanto aperta ele mal me acerta. Foi evasão, fica cega. Cê sabe que eu sou capaz. O que o update não faz. Aqui não tem mais perigo, eu já tô protegido. Eu estudei as consequências, analisei os riscos. Corrigi o código, update, ajudei o CISO. Não tem mais invasão pra quem tá protegido. Aqui não tem mais perigo, eu já tô protegido. Eu estudei as consequências, analisei os riscos, corrigi o código, update, ajudei o CISO. Não tem mais invasão pra quem tá protegido. É que vale a pena, vale o esforço, cai o risco. Não tem mais invasão pra quem tá protegido. Hoje, eu tenho certeza que o que me faz feliz no trabalho é estar na área de segurança, é estar na área de busca, de defesa, né, das nossas instituições. E eu agradeço todos os dias. Foi uma honra, né, ter feito parte da primeira turma e foi uma das decisões mais acertadas, porque foi conhecendo o curso de Inteligência de Ameaças Cibernéticas que me permitiu estar onde eu estou hoje. Consegui estar no Blue Team, né? Eu estou na área de defesa. Enfim, eu me encontrei, eu realmente estou muito feliz na área que eu estou. Fala pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas a todos. Uma ótima noite aí. Mais uma live do Instituto IDESP. Vamos esperar o pessoal chegar aí. Quem é a primeira live que assiste, vamos falar de onde vocês são para a gente se conhecer um pouquinho. Interior de São Paulo. Vamos ver quem é mais de longe. Vamos ver até onde está alcançando essa live. Rio. Vamos lá, interior, Rio de... já esqueci do Rio, mas moro em São Paulo. Pô, já estava considerando Rio de Janeiro longe. Eu tô em São Paulo, né? Então Rio de Janeiro é mais longe pra gente aqui. Boa. Maravilha. Chile. Opa, tá batendo recorde por enquanto, hein? Audiência internacional, hein, Paula? Olha a responsabilidade que a gente tá aqui. Boa noite, pessoal. Mas o Rio de Janeiro. Boa. Tem gente de várias capitais, hein? Vamos começando o nosso bate-papo. Bom, gente, a ideia é hoje a gente bater um papo aqui sobre Threat Intelligence, explicar um pouco
como que a gente pode usar Threat Intelligence na parte de estratégia de defesa e processos investigativos. Então, a gente vai discutir aí nessa uma hora e pouquinho, um pouco sobre o cenário, o que a gente tem de possibilidade, como que a gente utiliza a CTI no dia a dia. Tá? Então, sejam novamente todos bem-vindos. Lisboa bateu recorde agora, superamos Chile, fomos para Lisboa. Olha lá, Paula. Cada vez mais longe a gente está indo, hein? Eita, lasqueira. Boa noite, então, né, pessoal aí, 11 horas já, de Lisboa. Com sono, né? Espero que não durma, né, Wagner? Vamos tentar segurar sua atenção aqui para não dormir. A gente vai fazer o possível e o impossível para que isso seja bastante enriquecedor, esse conhecimento que a gente vai passar aqui. Mas vamos lá, vamos sem delongas já para o nosso warm-up. Então, para quem não conhece o Instituto IDESP, Adarius, né, a gente tem hoje diversas unidades de negócio, tem o IDESP ali na parte de educação, com as parcerias, junto com o DRI, Exim, a IAP, FABAD, enfim, uma série de instituições. Dentro da Adarius, a gente tem toda a parte de eventos ali, o Investigação Forense, o DRI Day, Campus Party Executive, GRC, o próprio evento do DRI, que é fantástico, recomendo fortemente, o GRM. Então, é toda essa parte de comunidade que é desenvolvida aí para a gente poder se aproximar das pessoas, não só de alunos, mas de profissionais. Né? Os nossos alunos, por vezes, já estão na área, alguns estão entrando e depois viram profissionais e colegas de trabalho, então a gente vê facilmente as pessoas navegando entre todas essas unidades, tá? E tem a parte de consultoria também do IDESP ali, na realidade da Darius, fazendo toda a parte de continuidade de negócios, privacidade e proteção de dados, governança, segurança da informação e cibersegurança, enfim, um pessoal mega capacitado em trabalhar aí com essa questão de riscos e compliance, tá? Bom, o grande propósito do IDESP e da Darius aí é iluminar mentes e potencializar pessoas para proteger negócios, né? Então, a gente trabalha muito nessa questão de capacitar as pessoas, né? A gente entende que esse é o maior investimento que a gente acaba fazendo, mas a capacitação vai muito não no sentido de ensinar receitinha de bolo, né? Não sei quem está na live aqui que já assistiu alguma aula minha, sabe muito bem que nenhuma... Eita, que a voz está indo embora. Nenhuma das aulas a gente ensina receitinha de bolo ou ferramentas. A ideia é ensinar vocês a pensarem, construir um raciocínio e realmente desenvolver esse capital intelectual nas pessoas. Tá? Falando um pouquinho da pós-graduação, nós estamos iniciando a 6ª turma. Para minha felicidade, é a primeira pós-graduação na área de Threat Intelligence no país. Já existia treinamento de Cyber Threat Intelligence, mas focado e somente para órgãos, forças policiais e agentes da lei, seja no exército ou nas polícias, e não existia nada para o setor privado. Então, toda a capacitação de profissionais nessa área de Threat Intelligence ou era feita fora do país, ou era batendo cabeça no dia a dia, né? Então, eu vim trazendo esse sonho para dentro do IDESP já há um tempo. O pessoal embarcou nessa loucura minha aí, abraçou a ideia, e a gente já está indo para a 6ª turma com um baita sucesso. Já tem um dos cursos que tem um nível de satisfação bastante elevado. Então, a gente passa por diversos pontos dentro do curso inteiro, né? Então, desde a parte de introdução de inteligência de ameaças, estratégias de inteligência, a parte de operação de tática, coleta, análise de dados, a parte de mão na massa. A gente tem uma oficina integradora que junta tudo isso para realmente ver como que essas peças se encaixam no dia a dia, né? Não adianta a gente ver os bloquinhos ali e no dia a dia a gente não conseguir ver tudo isso se encaixando. Então,
é um trabalho bastante consistente e de uma fórmula aí que tem dado bastante resultado, tá? A gente, como IDESP, já é pioneiro aí em várias frentes, né? Desde alguns bons anos aí capacitando profissionais. Acho que eu dou aula no curso de Cybersecurity, que foi o primeiro curso que eu ministrei aula no IDESP já pelo menos uns 10, 11 anos. Já passaram aí mais de 35 mil alunos pelos cursos, mais de 100 turmas. Eu dei aula na primeira turma de Cyber, tá na 20 e poucos, já 28, 27, se não me engano. Espero que o CTI chegue nesse número em breve aí. Hoje as pós-graduações são na parte de gestão de tecnologia de segurança da informação, cyber, a parte de CTI e a parte de forense e investigação cibernética ali com a Ana Moura, coordenando também um trabalho fantástico. A parte de gestão de tecnologia é o professor Jefferson, de cyber Ricardo Tavares, cyber threat intelligence eu, e a de forense e investigação a professora Ana Moura. Enfim, falar um pouquinho da gente, para quem não me conhece ainda, eu sou o Thiago Bordini, eu sou hoje Head de Threat Intelligence na Axor, já estou no mercado há 20 e poucos anos, coordeno a pós de CTI, né, mais recentemente, mas já leciono há bastante tempo. Passei por algumas empresas, dentre elas uma das maiores empresas de inteligência cibernética americana, né, que hoje faz parte do grupo Google, né, na época era a Site Partners. Ministro aí cursos para instituições privadas, Forças Armadas, enfim, sou rato de evento, adoro evento, organizo eventos aqui no Brasil, então quem gosta de eventos na área de segurança normalmente acaba se encontrando ali comigo, é uma oportunidade muito boa da gente fazer um networking e interagir com os colegas. Então, e eu pulei, não fui cavalheiro nem um pouquinho, desculpe, Paula, deixar você se apresentar. Paula Guerra, professora do curso de CTI, bem-vinda. Obrigada, professor. Boa noite a todos. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Paula Guerra, eu sou professora do curso aqui do CTI, dou aula de relatório de disseminação de inteligência. Eu estou na área, né, há 17 anos, mas no foco em inteligência cibernética nos últimos 8 anos. Conheci o Thiago, inclusive, por meio de CTI, numa pós que eu fiz no Mackenzie, eu conheci e aí virou meu parceiro aí desses últimos 8 anos. E é isso, eu trabalho muito com investigação, infiltração, com personas, com Manja tudo que é tudo de voltado. infiltração. Isso, essa parte de investigação. A Paula é a nossa mestre Jedi aí das disciplinas de investigação e de relatórios também, manda super bem no conteúdo. Então, a ideia é a gente falar um pouco, né, sobre justamente quais são essas estratégias de defesa e justamente esse processo investigativo que a gente comentou, né? A gente percebe que muitas empresas hoje utilizam threat intelligence muito no sentido reativo da coisa, né? Depois que uma ameaça já aconteceu ou que você já tem um incidente gerado, e a ideia de CTI, a gente vê que é usar isso num ponto um pouco mais à frente, né? Numa camada muito mais de predição. Tá? A nossa agenda, a gente vai passar um pouquinho hoje sobre a parte do que é, né, Threat Intelligence, para quem não conhece, nunca ouviu falar, que bicho é esse, né, CTI, quais são os nossos desafios na área, para vocês que estão querendo entrar na área, ou que já estão também, como que é o mercado profissional, como que estão as demandas hoje nessa área, justamente para vocês entenderem o déficit que a gente tem e as necessidades, tanto de hard e soft skill que são exigidas ali. Tá? Indo para a parte de CTI, alguém aqui, levanta a mãozinha aí, quem já conhece CTI, já ouviu falar de CTI alguma vez na vida? Gente, temos gente de Angola,
Que horas que são agora em Angola, Mac? Deve ser umas 11 tralalá da noite também. Tá falando aqui que é 11h15 agora lá. Vamos segurar esse pessoal até de madrugada, né? A gente vai fazer 4 horas de live, mudamos o nosso plano, vamos até as 3 da manhã. Boa, tem uma galerinha que já conhece um pouco do tema. Então, tem várias definições de CTI. Eu gosto bastante de usar a definição da Carnegie Mellon, que é uma universidade fantástica americana. Eu acho que eles foram muito felizes em como eles definiram CTI, né? Eles acabaram definindo Threat Intelligence como, Cyber Threat Intelligence, na realidade, como a aquisição e análise de informações para identificar, rastrear e prever capacidades cibernéticas, intenções e atividades que oferecem curso de ação, né, de um threat actor, para que com isso consiga melhorar a tomada de uma decisão. Ou seja, basicamente, resumindo essas 3 linhas, a gente está falando de coletar informações da internet, mastigar essas informações, extrair inteligência dela, de modo que eu consiga entender o comportamento do meu atacante e, com base nisso, eu fazer uma tomada de decisão de defesa, né, muito mais assertiva, né? Saber se aquele tipo de ameaça é melhor eu investir numa ferramenta A, numa ferramenta B, ou, de repente, nem investir, é uma falha de processo de negócio. Então, a ideia de CTI é realmente entender o comportamento de um atacante, tá? E isso vai de encontro com alguns pontos, né? Alguns de vocês, acredito que já trabalham na área de cybersecurity, eu já tenho contato com isso, então a gente vê diversos problemas hoje relacionados a isso. Então, você tem uma série de sopa de letrinhas de ferramenta, né? Então a gente fala de WAF, DRP, EASM, DLP, Firewall, XDR, antivírus, CIEM. Você fala, cara, a empresa gasta milhões e ainda assim os ataques acontecem, né? E essas ferramentas todas, se a gente for ver, elas falham porque elas não conseguem responder algumas perguntas, né? E depois a gente vai discutir um pouco o porquê isso é importante, né? Então imagina o seguinte, essas ferramentas, nenhuma delas responde, por exemplo, por que você é o alvo de um ataque, né? Ou qual é a motivação desse ataque? Por que os atacantes estão olhando para a sua organização, não? Quais as ameaças que existem, né? Ou que são iminentes à minha organização, ao meu setor? Por exemplo, eu trabalho no setor de energia. Quais são as principais ameaças cibernéticas do setor de energia, ou do setor de telco, ou do setor de varejo? Quais são os ataques que já ocorreram nesses setores? Como que as empresas desse setor estão se organizando do ponto de vista de cybersecurity, né? Entender o comportamento do atacante, né, que são os TTPs, as táticas, técnicas e procedimentos, ou seja, quem é esse meu atacante, que ferramenta que ele usa, qual a técnica que ele usa para fazer um ataque, como que ele explora isso, o que ele vai fazer com informações que ele obteve em um ataque, ele vai extrair informações, não vai, o que ele vai fazer com tudo isso. Nenhuma dessas ferramentas que a gente comentou respondem essas perguntas, né? E isso faz uma diferença brutal do ponto de vista de defesa, né? Eu gosto de fazer uma analogia que eu uso bastante em aula. A gente está basicamente num ringue com tudo escuro e apanhando, e você não sabe nem quem é o lutador que está te batendo, nem quantos lutadores são, nem que tipo de arte marcial ou tipo de luta esses lutadores estão te batendo. E aí fica muito difícil, você vai apanhar de tudo quanto é lado. Então, assim, se minimamente você souber que tem um lutador que é lutador, sei lá, de Muay Thai, você minimamente vai começar a se defender dos golpes que são de Muay Thai. Vai passar um golpe de capoeira? Vai. Vai passar um golpe de boxe? Vai. Mas a partir do momento que você descobre também que tem um segundo lutador ali que luta capoeira, você começa a se defender de capoeira e de Muay Thai. E assim sucessivamente. Ou seja, cada vez que você vai entendendo o comportamento do atacante, isso vai te ajudando a melhorar a sua estratégia de defesa, né? Então, se de repente fala assim, eu vou
vou começar a me defender usando boxe, né, golpes de boxe. Mas não tem ninguém te batendo com golpe de boxe, não vai adiantar muita coisa. Um outro ali pode fazer efeito, mas não vai ser efetivo. Então, esse é o ponto hoje que a gente tem dentro das empresas. Elas acabam tomando porrada o tempo inteiro e, por vezes, as ferramentas que tem, elas acabam falhando não por má implementação, mas, por vezes, porque não tem o ajuste correto ou porque aquela ferramenta realmente não vai resolver aquele tipo de problema, né? Então, vocês vão ver que nem sempre aquelas caixinhas mágicas existem. A gente tem que desmistificar um pouco isso, tá? Quer fazer algum complemento, Paula? Se quiser, fica à vontade aí para me interrompendo, tá? Tá tranquilo, pode continuar. Beleza. Eu vou deixar as perguntas para o final, pode ser? A gente já manda as perguntas todas no final aqui, tá? Então, vamos lá. Indo para a parte de Threat Intelligence no dia a dia, né? Como que as empresas estão fazendo essas implementações no dia a dia? Como que elas estão utilizando Threat Intelligence no dia a dia? Primeiro, assim, alguém discorda que quanto mais conhecimento eu tiver do meu atacante, mais assertivo vai ser minha estratégia de defesa? Ou isso está claro para todo mundo que esse conhecimento vai fazer a diferença no fim do dia? Interajam aí, gente. Vamos falar, senão vai ficar monólogo. Não... Boa. É exatamente isso, tá? A gente tem uma série de problemas por conta disso. Às vezes a empresa vai querer investir em um monte de caixinhas e no fim do dia não vai resolver, tá? E vai gastar mais grana, e aí o CISO fica com a faca no pescoço aqui o tempo inteiro, o board falando, olha, você pediu X milhões de reais, a gente deu X milhões de reais e fomos atacados por um ransomware, né? Por que isso foi ainda efetivo, né? Aí você fala, então, veja bem, né? E aí você vai explicar que o ransomware entrou porque você não aplicou um patch de segurança, que não precisava nem de X milhões de reais para aplicar um patch de segurança, era só clicar no botão de atualizar, mas seu analista não fez isso. Então, são algumas perguntas que a gente tem que ajudar o CISO ou os heads de cybersecurity hoje a responder. Então, isso faz a diferença no fim do dia, né? Entender os ataques que ocorrem no mercado como um todo, ou em um determinado segmento, né? Ou num concorrente. Então, putz, tenho empresas, saiu uma vulnerabilidade que está explorando uma determinada aplicação, isso foi publicado lá na Rússia. Em quanto tempo isso chega na minha estrutura aqui no Brasil? Em segundos. Assim, eu não tenho que falar assim, isso está lá na Rússia, até chegar aqui no Brasil vai demorar. Não, hoje a gente está num mundo globalizado e eu brinco que o atacante faz home office há muito mais tempo que a gente. Então, assim, ele pode estar de qualquer lugar do planeta também atacando a gente. Então, o que um ataque do meu concorrente pode me ajudar numa estratégia de defesa, né? Aqui eu faço uma outra analogia que é interessante com vizinhos, né? Às vezes você mora numa rua, aí você começa a ver que um vizinho teve a casa furtada, aí ele colocou cerca elétrica. O outro vizinho foi furtado e tinha alarme na casa. Ou seja, entraram mesmo com alarme. Mas quem tinha cerca elétrica não entraram. Pô, peraí. Então eu sei que cerca elétrica está segurando os furtos. Vamos, ao invés de colocar um alarme, vamos colocar cerca elétrica. Ou colocar os dois, né? Mas eu já sei qual defesa é mais efetiva com aquele tipo de ameaça, né? Entender o atacante vai me ajudar muito a criar essa estratégia de defesa mais assertiva, né? Eu brinco meio que Globo Repórter aqui, né? Quem é o meu atacante? Como que ele vive? Como que ele se reproduz? Do que se alimenta, né? Onde ele se comunica? A partir do momento que a gente entende isso, fica, não vou dizer que fica mais fácil, mas fica muito mais assertivo a nossa estratégia de defesa. E a gente faz um direcionamento não só de implementação de defesa mais assertivo, mas de direcionamento de investimento. Querendo ou não, no fim do dia, isso eu tenho que dar uma justificativa e essa justificativa é em grana,
quanto de grana a empresa deixou de perder e quanto eu deixei de gastar por uma implementação de segurança, né? E quando a gente olha um cenário, né? Eu estava ontem iniciando a turma 6, e aí os alunos falando, não, a gente já tem muitos ataques, tudo, e a ideia de CTI é reduzir isso hoje, realmente a ideia é reduzir. Mas eu vou frustrar vocês porque isso não vai parar tão cedo. Os ataques tendem a cada vez mais aumentar. Então, não vão na expectativa de que os ataques vão diminuir, porque não vai rolar. Só tende a aumentar. E prova disso, por exemplo, é esse mapa do Ibraspid. Depois, quem quiser dar uma conferida em todos os anos, ali, o Ibraspid faz um trabalho bem bacana. Esse é o primeiro gráfico que eles produziram em 2020. E a gente vê algumas empresas ali que foram atacadas, né? Então, esse gráfico traz um panorama bastante interessante que a gente, já falando do ponto de vista de estratégia de defesa, ele é bastante útil, né? O que vocês identificam de coisas comuns nesse gráfico aí, que vocês poderiam citar? Tem alguma coisa que chama atenção para vocês? Pode deixar o gráfico na tela, pessoal, só para eles não perderem. Tem alguma informação aí que chama a atenção de vocês? Como diria minha avó, alguma coisa errada que não está correta? Nicho de empresa, Henrique. Que nicho a gente está falando, né? Os setores, né? Conseguiram achar nichos de empresa ali? Grandes players, sim, a gente tem grandes empresas. Todas essas tiveram dados vazados nesses incidentes, foram casos de repercussão nacional aí que tiveram. Mas pegando o gancho ali do Henrique, é a questão de nicho, né? A gente vê em março Cosan e EDP, duas empresas do setor de energia. Depois nós vemos em maio CPFL e Energisa. Depois em junho Enel e Light, são 6 empresas do setor de energia. Depois em outubro tem dobradinha da Enel e em dezembro a gente tem CEMIG. Será que se a CEMIG, lá em dezembro, tivesse tido contato com as empresas que foram atacadas lá no começo do ano, né, com a Cosan, com a EDP, com a CPFL, Energisa, entender quem foi o grupo que atacou, como que esse grupo fez o ataque, o que eles exploraram de vetor de infecção, como que esse ataque repercutiu, né? Esse conhecimento faria com que essas empresas tomassem uma decisão mais assertiva. Bom, vamos supor que todas elas, ou uma parte delas, foi atacada usando vulnerabilidade conhecida em roteadores de VPN, da marca X. Bom, eu sou a CEMIG, eu tenho esse roteador X na minha estrutura? Tenho. Pô, vamos aplicar a patch de segurança neles, vamos melhorar o monitoramento nesse ambiente. Vamos colocar regras mais assertivas, né? Então, a ideia é a gente entender esse comportamento e ir melhorando a estratégia de segurança, né? Isso 2020. Vocês acham que 2022 o cenário melhorou ou piorou? Alguma aposta aí? Para quem apostou em melhorou, não rolou, né? O cenário só piorou em 22 e 23 está indo pelo mesmo caminho, tá? 22 o mapa quase nem cabe na tela de tão grande que tem e mostra que o negócio está para todo mundo. Grande, pequena, nacional, internacional, independente de setor, até empresas que produzem soluções de segurança, né? A gente teve ali em março Kaspersky sendo atacada, a Okta no final do ano, em dezembro, a Cisco em agosto, a Mandiant, que é gigante, é uma das maiores empresas de threat intel e resposta a incidente. Essas empresas que produzem solução de segurança estão sendo atacadas com sucesso, que nosso telhadinho de vidro aqui
não tem jeito, né? Então, assim, todo mundo vai ser vítima de um ataque. A grande pergunta é quando isso vai ocorrer, né? Porque eu vou ser vítima de um ataque, isso já é fato, né? Igual ter vazamento de dados. Vai ocorrer vazamento de dados. A gente só precisa saber quando isso vai acontecer, né? Então, esse cenário ele é bem promissor nesse sentido de que esses ataques vão realmente acontecer com mais voracidade, né? A gente trouxe alguns casos para a gente discutir um pouco aqui, né? Vou deixar a Paula falar um pouco para não monopolizar aqui o tempo todo. Mas, Paulo, eu queria que você falasse um pouco sobre... Vamos começar ali pelos golpes de empregos falsos ou de boletos, né? Como que são alguns cases que a gente trabalhou, que a gente possa abrir, obviamente, preservando as instituições, né? Certo. Bom, então falando um pouquinho desses de golpes de falso emprego ou boletos, eu acho que hoje em dia algum de vocês já deve ter recebido aquela mensagem: gostaria de trabalhar em uma das melhores empresas do ramo, eu sou gerente de tal local e eu tenho uma proposta que você vai ganhar X valor ali, trabalhando pouco, no máximo 3 horas do seu dia. Ou, por exemplo, quem aqui tem uma chave Pix que está vinculada ao seu número de telefone? Tem alguém aqui? Pode levantar a mão, gente. Sem vergonha. Ou e-mail, né? Sempre vai ter alguém com... Aqui Mas vamos caiu supor, para mim, o pessoal agora está voltou. tímido. Vamos supor, hipoteticamente, que alguém tenha a chave Pix com telefone, Paula. O que Bom, dá para fazer? caso alguém tenha, por exemplo, se eu pego e simulo no meu aplicativo um Pix que seja de 1 centavo ali, para poder pegar as informações, o que eu já consigo coletar? Eu já vou ter o seu nome, eu tenho os 6 dígitos ali do seu CPF, eu tenho informação do seu banco, eu sei qual que é a sua agência e conta. Então, se eu usar isso para te enviar um SMS falando que tem um Pix em análise no seu nome, e eu informo o seu banco, sua agência, e se você não reconhece, você entra em contato numa central, você vai me ligar? Muito provavelmente, né? Tem até gente comentando que um conhecido quase caiu no golpe do boleto, da Vivo. Exatamente. Então, o que a gente consegue entender disso? Esses golpes, eles necessitam do quê? De uma ótima ferramenta? Não necessariamente essa ferramenta vai conseguir pegar essas informações. Então, o que falta? Falta inteligência. Tomar uma ação para isso, né? Não basta só eu pegar aquele número de telefone e faço um takedown dele. Isso vai resolver o meu problema? Na verdade, você nem consegue detectar isso dentro de casa por vezes, né? Suas ferramentas de segurança acabam passando batido por esse tipo de ameaça, né? Tipo, vai bater normalmente lá no seu call center depois, com o cliente reclamando que pagou o boleto e você está processando ele porque ele está com a fatura em aberta, às vezes, né? São alguns Exatamente. dos casos Então, se eu entendo, se eu estudo o meu ofensor, né? Eu tenho um estudo desse grupo de ataques. Qual que é a motivação, a habilidade, qual que é a infraestrutura, como que eles estão agindo, eu posso identificar melhor essas ameaças que estão representando ali na minha organização e eu compreendo essas atividades e esses padrões de comportamento que vai me permitir que lá na frente eu possa antecipar futuras ações e até me preparar de forma adequada. Né? Então é importante que eu conheça o meu inimigo. Isso é interessante, Paulo, porque assim, quando a gente fala de phishing, né, para nós é muito tranquilo. Você fala assim, eu não tenho conta num banco X e eu recebi um phishing aqui para recadastrar o token naquele banco, ou para validar se o meu token, né,
quando a gente tem esse tipo de enriquecimento de dados através de uma fonte legítima, todas as informações batem. Então, a taxa de sucesso desse phishing ou desse smishing, né, no caso de SMS, ela é extremamente alta. Né? Todas aquelas informações vão ser úteis para confirmar a veracidade de um ataque. E isso é super importante porque vai fazer o cara ir de um SMS, ele vai conduzir a vítima para ligar numa central telefônica falsa, essa central telefônica vai induzir a pessoa a instalar um aplicativo malicioso na engenharia social, ou seja, ele vai pivotando por vários vetores que não tocam em nada a infraestrutura do cliente, né, da empresa. Então, assim, como que eu detecto esse tipo de ataque, sendo que isso nunca tocou a minha infraestrutura? Né? É um dos problemas que a gente tem. Vou pegar o gancho aqui para a gente falar um pouco do Lapsus, né, já que a gente está falando de um pouco de engenharia social. O Lapsus foi um grupo que teve carreira meteórica aqui, começou em novembro de 21 e terminou ali em meados de abril, maio de 22, pegando várias empresas, né? Lapsus pegou ali Polícia Rodoviária Federal, Ministério da Saúde, Correios, Claro, Localiza, B2W, Grupo Octa, Git, Microsoft, NVIDIA, o Grupo Imprensa, que é um grupo gigante em Portugal. E quando a gente olha a movimentação do grupo, a gente via que, apesar de ser um ataque de grande impacto, né, tanto que muitas empresas colocavam o Lapsus como um grupo de ransomware, ele não cobrava resgate. Até porque eles nem filtravam dados. Eles normalmente, a graça do ataque deles era indisponibilizar a infraestrutura, simplesmente apagar suas instâncias de servidores em nuvem, apagar suas rotas de DNS, excluir recursos. Isso era o que o ataque fazia. Então, assim, foram várias vítimas num curto espaço de tempo, né? Como que eu poderia tirar a lição disso tudo? Primeiro, entender, né? Quem são essas pessoas que estão atacando? Qual o conhecimento técnico delas? Qual o nível técnico do ataque? Porque, tecnicamente falando, os ataques eram muito rasos. Não usavam nenhuma técnica de exploração de vulnerabilidade, de zero day, nada. Era o uso de uma credencial válida, credencial privilegiada e exclusão de recurso. Cara, se eu entregar isso para minha filha de 5 anos, falar, olha, clica aqui, ela vai fazer e vai apagar. Mas era um ataque que gerou um impacto muito grande, né? E a grande pergunta, né? Quem são esses caras? É uma pergunta que a gente tinha todo santo dia, né? Para responder. Como que esses caras atuam? O grande foco nosso foi tentar entender, principalmente, a motivação. Por que ele está atacando essas empresas? Por que essas empresas são as vítimas? E a gente descobriu que eles escolhiam as vítimas meio que num leilão no Telegram. Eles colocavam lá, quem vocês querem que a gente ataque agora? E a galera no Telegram ia jogando nome de empresas ali, então a próxima vítima vai ser tal. E aí, eles começavam os ataques em cima disso. A questão de entender o comportamento do ataque, de onde eram esses atacantes, né? Todo mundo confabulando de, tem russo no meio, tem americano, tem gente do leste europeu, tem... Muita especulação, né? Muita. E a gente começou um trabalho muito sério de analisar principalmente textos das mensagens que eram publicadas no Telegram. A gente não está falando de um grupo que estava nas entranhas da internet, lá em Deep Dark Web. Eles estavam fazendo toda a movimentação deles num grupo público no Telegram, que qualquer um de vocês poderia entrar e acompanhar toda a movimentação que ocorria ali. E acho que nós somos uma das únicas empresas na época que falou, olha, tem minimamente 2 threat actors no grupo, porque tinha mudança de idioma no perfil que postava, no perfil admin que postava as coisas. Então tinha alguém que postava em inglês e alguém que postava em português. O inglês era um inglês nativo, não era um inglês
de alguém que não é nativo, não é fluente naquilo. E em português ficou muito aquela discussão, eles estão usando o tradutor para ficar mais fácil para as pessoas que estão acompanhando ali, fazendo o oba-oba, porque tinha muita movimentação de pessoas no grupo aqui no Brasil. E nós somos uma das primeiras empresas que falou assim, não, cara, tem minimamente um threat actor na operação do grupo que é brasileiro. E a grande pergunta é como que vocês chegaram nessa conclusão? Né? A conclusão foi simples, análise textual. Né? Em dado momento, foram 3 mensagens. Uma, eles fizeram um xingamento, que é tipicamente brasileiro. No outro, eles usaram a palavra tipo, né, que é bem característica de paulista, inclusive, né? Fala tipo assim, é tipo isso. E o outro foi né. Né é uma expressão que não tem em outro idioma, é 100% brasileira. E a risada também, né? Exato. Forma de rir. Forma de rir, né? Foram 4. Então, assim, são expressões que mesmo que eles soubessem o idioma daqui, eles não fossem nativo, eles não utilizariam essas gírias, né? Então, era nítido que tinha um operador brasileiro. E mais à frente, quando o grupo teve o desfecho ali, realmente foram apresentados 2 threat actors brasileiros, e no Reino Unido foram, salvo engano, foi o Aaron e mais, acho que 6 ou 7 pessoas no bolinho. Mas assim, os cabeças eram 3 caras, 2 brasileiros e um inglês. E tinha mais uma galerinha ali no Reino Unido que estava na operação também, fazendo os ataques. Então, esse conhecimento ajudou muito na época dos ataques. Cada vítima que o Lapsus fazia, a gente ia atrás de entender o que tinha mudado de comportamento, o que eles exploravam, que provedor de VPN eles usavam para se blindar. A gente mapeou praticamente todos os servidores de VPN que esses caras usavam para colocar sensor dentro das infraestruturas. Então, esse conhecimento sobre o threat actor é algo que impacta bastante e vai fazer a diferença no fim do dia para a gente, né? A gente poder fazer isso de uma forma mais efetiva. Né? Não estou dizendo que isso foi fórmula mágica para as empresas não sofrerem um ataque. Algumas delas, mesmo seguindo essas recomendações, acabaram sofrendo o ataque porque sofreram uma mudança de comportamento. E é importante eu entender também o que mudou de comportamento para corrigir isso para os próximos, tá? Mas eu já deixo minimamente a régua mais alta, né? Eu brinco que para os alunos de pós, eles têm um grande desafio, que é tornar os trabalhos finais, né, da oficina integradora cada vez mais difíceis e cada vez com um nível de excelência mais alto, para dificultar para a próxima turma. Então, assim, a missão da turma atual de CTI 6 é deixar o trabalho de conclusão no nível de excelência que vai ser mais difícil para a próxima turma bater, porque assim a gente vai cada vez mais melhorando e enriquecendo o conteúdo, né? A gente tem mais alguns outros casos ali do Wanda the God, o outro de suspeita de vazamento. Quer escolher um aí, Paulo, para comentar? Eu acho que a gente pode comentar também o do Wanda, né, que é um caso que é uma etapa de CTI, né, que a gente não pode deixar de falar, que é conhecer o inimigo, é o perfil do adversário, né? Eu construo o perfil detalhado ali do meu adversário cibernético e isso vai me permitir que lá na frente eu consiga entender quais são as suas capacidades, quais são os recursos que ele utiliza, os objetivos, e isso ajuda até a determinar quais ativos da minha empresa, por exemplo, podem ser alvos e as técnicas de ataque que são mais propensos a esse atacante utilizar. Então, essa compreensão mais profunda, né, ela permite até que a gente consiga adotar medidas de defesa mais eficazes, como foi o caso desse Wanda the God, que eu não sei se vocês se recordam disso ou sabem até desse caso. Ele era um defacer muito conhecido, e ele passou do defacement para extorsão, né? Teve uma mudança ali de comportamento radical. Então, foi em 2019, Ti?
Que ele foi preso pela primeira vez? Foi o 16? Acho que eu não A primeira lembro. vez que ele foi preso foi 19 ou 20. Foi final de 20. Foi final de 20 que ele Eu foi sei preso. que 20 ele saiu. Isso, foi final de Foi. 19, verdade. Finalzinho de 19 foi quando ele foi preso pela primeira vez pelos defacements no site, principalmente do Exército e do governo de Uberlândia, salvo engano. Mas era Isso. uma cidade mineira. Basicamente ele agia então ali no Twitter, né? Ele usava a rede social para publicar anúncio de cartão de crédito, clonado, arma de fogo, cédula falsa, fazia apologia ao nazismo também, e algumas compras que ele realizava ali com informação pessoal de terceiros, né? E aí o ponto ali de partida, né, da captura que descobriram o Wanda foi, acho que por conta de um e-mail, né, que ele usava, que era o Father Nazi. E pesquisando esse endereço, encontraram um doxing dele. E esse documento tinha um endereço e que ele acabou negando depois, né? Mas depois de comprovarem, né, que realmente esse endereço era dele, as pessoas, né, os pesquisadores começaram a comparar ali as capturas de tela que ele tinha, junto com as fotos que ele publicava dentro de casa no Instagram, mais o endereço. Quando ele começa a publicar também que ele fez uma aprovação no iFood com cartão de terceiro, e aí as pessoas conseguem ver ali qual que era a loja, né, o estabelecimento, e que era perto desse endereço ali de Uberlândia. Também teve o lance da Lan House, né? Que deu Ele para que ver o nome cometeu. dele, nome, sobrenome. Ele teve vários vacilos de OPSEC, né? Que é uma das disciplinas que a gente bate bastante na tecla. Tem um relatório bem bacana, depois quem quiser ver esse relatório da Checkpoint produziu sobre o Wanda. Mas assim, os erros mais grotescos, né? Por exemplo, o perfil do Wanda do Facebook tinha uma foto que mostrava o braço de uma pessoa segurando uma garrafa de uísque. E aí tinha um comentário nessa foto, e no perfil dessa pessoa que comentou, que era um perfil normal, público, tinha exatamente a mesma foto. Olha que coincidência, né? E aí, a hora que você olhava no perfil dessa pessoa, do Facebook, tinha uma outra foto também que a Checkpoint achou, que era uma foto de uma televisão e uma console de videogame, né? E mostrava assim, até o móvel da televisão, né? Um hack da TV. E quando você olhava no perfil do Twitter do Wanda, ele tinha exatamente a mesma foto, não no mesmo período, era de alguns meses antes, inclusive, mas a mesma console de videogame ali, o mesmo hack, ou seja, ele cometeu alguns deslizes e acabou sendo preso no finalzinho de 19, saiu no início de abril, teve um incidente que acho que todo mundo ficou sabendo no início de 21, que foi o vazamento dos 223 milhões de CPFs, né? Praticamente quase toda a população economicamente ativa e não economicamente ativa, porque vazou gente dado até de quem já estava falecido, e ele acabou sendo preso por esse vazamento, né? Mas já saiu também da prisão. Então tem vários vídeos dele, inclusive, falando de um suposto ataque ao TSE, enfim, uma série de coisas. Mas mostra um pouco essa evolução do threat actor, né? Um cara que, inicialmente, pra gente, era um defacement, lá em 2000 e tralalá, e ele vai mudando esse comportamento ao longo da carreira dele, porque defacement não dá dinheiro, né, gente? Vamos lá, vamos ser bem franco e honesto. Quem que vai pagar a conta de luz? Quem que vai pagar a internet? Quem vai pagar as vaidades dessas pessoas? É dinheiro. Então ele vai mudando esse modus operandi para realmente monetizar, e aí começa, como o Paulo falou, ir para cartão, ir para invasão, e até o vazamento dos 223 milhões de CPFs, que foi onde ele acabou alcançando ali grandes lucros na comercialização desses dados, né? E aí alguns pontos que fazem muitos caírem, né? Que é a vaidade, a arrogância e a ostentação ali nas redes sociais, né? Isso ajuda bastante a gente, quando a gente pega um threat actor assim, né? Facilita bem o nosso trabalho investigativo, né?
E os desafios que a gente tem, né? Acho que esse é um ponto bastante importante da gente tratar, né? Acho que um dos principais que a gente tem hoje é a tomada de ação rápida que a gente precisa ter diante de um ataque iminente ou em curso. Ou seja, vamos pensar num cenário que hoje, infelizmente, é bem comum, que são os ataques de ransomware. Você fica naquela, eu preciso sofrer um incidente, eu preciso entender quem foi que me atacou, se vazou a informação, se não vazou, preciso voltar ao ambiente, mas eu preciso preservar a evidência, eu preciso preservar log para poder fazer esse hunting. Perguntaram agora há pouco aqui de threat hunting, né? Eu preciso fazer esse threat hunting para saber como que ocorreu esse ataque dentro da minha estrutura, para não correr o risco de voltar ao ambiente com as mesmas falhas e sofrer uma reinfecção. Então fica um dilema ali que a gente tem que acabar gerenciando de uma forma mais estratégica, né? Então teve vários casos que a gente atuou de vítimas de ransomware que o pessoal sofreu uma reinfecção. E sofreu a reinfecção porque faltou conhecimento justamente sobre o threat actor. Então, assim, teve um dos casos que a gente participou que eu, particularmente, fui para a War Room, o pessoal estava começando a voltar ao ambiente já pela segunda vez, e eu perguntei assim, olha, qual é o grupo que atacou vocês? E eles não sabiam responder. E, gente, peraí, vocês estão voltando todo o ambiente, vocês não sabem nem qual é o grupo, nem como que foi o ataque, vocês só sabem que foram atacados por um ransomware. Não vai funcionar, peraí, deixa eu ver. E a gente começou a olhar, viu os arquivos criptografados, identificamos qual era o grupo, a gente já tinha esse grupo mapeado ali com os TTPs, com os principais comportamentos deles, como que eles faziam as vítimas, o que, que normalmente eles exploravam de vulnerabilidade. E a gente falou, olha, para tudo, esse grupo funciona assim, 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 ele normalmente explora isso, 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 você tem isso no seu ambiente? Os caras, putz, a gente tem, estava exposto, inclusive, então. E estava voltando exposto de novo, né? Então, vamos fazer a lição de casa aqui. E isso fez com que a empresa voltasse à operação com um ambiente mais seguro, sem essas vulnerabilidades e com monitoramento para saber se isso não ia estar ocorrendo uma nova reinfecção ou se o atacante ainda não estava dentro da estrutura, né, que é pior ainda. O outro ponto que é um grande desafio também é a questão dos ataques direcionados. Cada vez mais a gente começa a ter ataques direcionados. Ainda tem muita vítima que cai aí na metralhadora, mas cada vez mais os ataques passam a ser direcionados. E isso é um grande problema, porque quando o atacante escolhe a vítima, ele já mapeou tudo a respeito dela. Então ele já sabe quais tecnologias ela utiliza, quais são seus pontos fracos, ele já fez a lição de casa para fazer o ataque. Ele não chega ali testando, né? Entender a ameaça também é um outro grande desafio, né? A gente falou aqui de alguns cases que um único ataque passa por diversas fases. Hoje o cybercrime é um negócio, então assim, você tem o cara que faz a página de phishing, o outro threat actor vende as bases de dados de e-mail para você disparar o phishing, você tem um outro threat actor que faz o disparo do phishing, você tem um quarto threat actor que vai testar esses cartões, um quinto que vai lavar esse dinheiro, um sexto que vai ser o laranja, que vai dar a grana. Então, assim, cada um tem uma função muito bem definida hoje dentro de um cenário de ameaça cibernética. E às vezes eu não tenho visibilidade de estudo, eu preciso ter um conhecimento um pouco mais amplo para entender todo esse contexto. Né? Senão eu só estou ali na frente tomando a porrada, as minhas ferramentas de segurança falando, olha, estão testando aqui login válido na sua plataforma. Você fala, legal, e aí, né? Quem é? Por quê? Por que está ocorrendo isso? Né? O outro ponto é definir a estratégia de defesa. O que eu faço primeiro? O que eu implemento de segurança primeiro? É uma implementação de tecnologia? Né? A Paula daqui não me deixa mentir. Quantos e quantos casos a gente atuou que não eram falhas de tecnologia, eram falhas de processos de negócio? Nossa, muitos. Muitos. Então, assim, às vezes você está
olhando sempre daqui, não é tecnologia, é ferramenta, é uma solução E é uma coisa mágica. super simples. E é uma coisa simples, né? Às vezes uma mensagem que retornou errado, um processo de negócio que precisa ser ajustado, que vai ajudar a resolver esse problema, né? Então, esse direcionamento não só da estratégia de defesa, mas do investimento, onde eu vou gastar a minha grana? É importante a gente saber, né? Querendo ou não, vocês têm acompanhado que o cenário não está fácil para ninguém. Vejam os layoffs que estão rolando para todo lado, então está todo mundo apertando o cinto ali, controlando o dinheiro ao máximo, né? E cada vez mais os ataques são sofisticados e complexos. Assim, tem interação entre threat actors de diversos países, você às vezes tem que envolver forças da lei para cooperação internacional, você tem que conversar com empresas de threat intelligence de outro país para entender cenário de ataque, você tem que entender ameaças locais, né? Por exemplo, pensem numa empresa de threat intelligence americana analisando casos de fraude aqui no Brasil. Ela vai pegar fraude de boleto, que só existe aqui, e para ela isso pode passar desapercebido. Então, é importante ter uma visão de respaldo ali dentro do que é a ameaça local, né? E para a parte de mercado, assim, tem um mercado gigantesco a ser desbravado, né? A gente tem um déficit de profissional para entrar nesse mercado que é gigante. Muitas empresas estão criando as áreas de threat intelligence hoje dentro das instituições. Você tem um mercado de consultorias de threat intelligence, não só aqui no Brasil, mas fora também, disputando o profissional à tapa. Isso faz com que tenha bastante possibilidade de crescimento, não só aqui no Brasil, mas fora também, né? Nada te impede de trabalhar para uma empresa. Quando eu trabalhei na eSite, por exemplo, eu trabalhava para uma empresa americana olhando ameaças em Iberoamérica, porque era justamente entender as ameaças desta região. Então, esse é um mercado que até 2025 tem uma previsão de crescimento de 40%, se não me engano, previsto pelo Gartner. E 2025 isso deve exponenciar ainda mais. Tá? Então, mercado não falta, problema não falta para resolver, a gente só precisa se capacitar e ir para cima disso tudo, tá? Antes da gente entrar para as perguntas, acho que só ver se eu já estou no final dos slides aqui. Já. Então, vamos para as perguntas. Deixa eu só passar o último recadinho, que daí quem está com o tempo apertado, só para a gente não estourar o tempo de quem está apertado aqui. A gente está com uma promoção. Eu vou brigar com o pessoal que fez isso, porque tá muito desconto, gente. Não dá certo isso, não. Precisa pagar o leitinho das crianças. A gente tá com uma promoção, dá o quê? Uns 30% de desconto isso? Deu a louca no gerente aqui, meu Deus do céu. Mas enfim, estamos com um baita desconto na mensalidade, na taxa de matrícula ali zerada. Tá dando aí um total de quase R$5.000 de desconto. Quem tiver interessado, leiam o QR Code aí, não tem malware no QR Code. Se tiver dúvida sobre o QR Code, liga para o IDESP, não tem problema, ou entra lá no site para fazer o contato. Assista uma aula com a gente, batam um papo, conversem com quem está fazendo o curso, quem está no dia a dia, né? É importante não só ouvir de nós que somos professores, eu coordenador, mas é importante vocês conversarem com quem está cursando, quem já está ou já está formado, ou está no meio do curso, para ter esse feedback, como que são as aulas, qual a dinâmica, se está sendo um conteúdo que agrega ou não. Tá? Então, faço convite a todos aí para assistir uma aula com a gente, participar da próxima turma e se divertir nesse mundo louco de CTI aqui que a gente vive, né? Eu vou abrir para perguntas, que a gente tem algumas marcadinhas aqui, deixa eu só pegar elas, né? O Henrique tinha perguntado quanto tempo demora em média um processo de investigação, né? Então, assim, Henrique, diga aí, Paula. Eu posso até responder essa daí, Ti? Claro, por favor. Eu achei legal essa pergunta, né? Porque ele ainda comenta assim, eu tenho dificuldade de saber quando parar uma investigação.
Tem coisa que, né, você vai cavucando ali e você acha muito mais coisa. Primeiro, Henrique, você precisa ter definido qual que é o seu objetivo naquela investigação. Então, se você quer descobrir quem é o fraudador, quando você descobre quem é ele, então acho que ali é o seu momento de parar. Se você não consegue essa informação, ou você sabe que você pode trazer o máximo de informações possíveis que vai ajudar, mesmo sem ter a informação final dele, também pode ser aquele momento. Mas sempre definir o seu objetivo. Porque, por exemplo, se você está fazendo uma investigação, está periciando uma máquina, e aí você está atrás de algum crime que envolva vazamento de informação. E só que ali você encontrou que aquela pessoa armazenava conteúdo sexual infantil. Você vai investigar aquilo? É seu objetivo? Não, tá? Você pode mencionar aquilo, mas você precisa focar de fato na sua investigação, até para que você não perca ali, né, o fio de toda a história. E tem investigação que vai levar, sei lá, 8 horas e tem investigação que vai durar meses, anos. 18 meses, por exemplo. Exato. Indo para a próxima pergunta aqui. Por que surgiram as vertentes de CTI que definem os níveis, né? Estratégico, operacional, tático, estratégico? A resposta aqui é que essas informações, quando a gente fala de CTI, eu preciso entregar ela para diversos níveis dentro de uma instituição, né? CTI, se a gente for pensar numa pirâmide, CTI estaria no topo dessa pirâmide, fornecendo insumos para diversas áreas, não só cybersecurity. A gente tem uma visão errônea de só conectar CTI com cybersecurity, mas eu posso conectar isso com resposta a incidente, com a parte de investigação, com fraudes, com a parte de marketing, com a parte legal, compliance. Dá para conectar com toda a empresa, tá? Então, a gente precisa entregar informações em todos os níveis. Não adianta eu pegar, por exemplo, uma análise de um aplicativo falso, por exemplo, que burlou um processo de autenticação numa fintech e levar para o executivo e falar, olha, esse aplicativo, ele burlou o processo, ele fez uma exploração num processo do artefato malicioso do nosso aplicativo aqui no Android, e ele conseguiu mandar as informações via um comando e controller usando exfiltração de DNS. Eu quero falar, é de comer ou é de beber isso que você me falou? Porque para ele isso não significa nada. Mas essa é uma informação que para o Red Team, para o Blue Team, para o time de desenvolvimento, vai servir para eles corrigirem a aplicação. O que eu preciso levar de informação para esse cara? Falo, olha, nós removemos um aplicativo malicioso que estava na loja e esse aplicativo fez um volume de fraude de X mil-reais ou milhões de reais e a gente conseguiu reverter tantos % disso, a gente conseguiu reverter X mil-reais. Então, por isso que a gente precisa ter essas informações em diversos níveis, porque quem vai consumir essas informações, ele vai entender mais ou menos tecnicamente ali, a gente vai ter esse trabalho de traduzir. A Paula tem essa missão ali na disciplina de relatórios, de conseguir direcionar os relatórios para cada um desses níveis, né? Essa pós-graduação de CTI engloba Threat Hunter? Sim, tá? Tanto o trabalho de Threat Hunter não é só interno, né? Quando a gente fala de buscar informações na internet, a gente está fazendo Threat Hunter, então a gente acaba contemplando isso sem problemas, tá? O Gustavo perguntou se existe algum framework específico para CTI. Existem alguns modelos ainda muito incipientes, não tem ainda algo maduro o suficiente, então tem algumas empresas que estão desenvolvendo alguns modelos e implementando, tá? Mas já existem alguns frameworks nessa linha sim. Então, se tem que ser formado em engenharia da computação para fazer o curso? Não, apesar de parecer um curso muito técnico, não é muito técnico. Nós temos alunos que são advogados, nós temos alunos que não são da área de cybersecurity, jornalista, aí nós tivemos alunos que eram jornalistas, então assim, não precisa ser técnico. Óbvio que tem algumas disciplinas que a gente vai entrar um pouco mais tecnicamente, aí você vai ter que se dedicar um pouquinho mais
nessas disciplinas, mas não necessariamente você precisa ser engenheiro da computação, ou ter mestrado, ou ser especialista, ou escovador de bit. A gente tem um bom equilíbrio ali em ter uma pós que ela vai em todos os níveis, né? Do tático, estratégico e operacional, em todas as camadas, tá? O Everton comentou como detectar o vetor de entrada. Cara, tem N formas de fazer isso, e CTI vai ajudar nesse processo, mas ele vai depender 100% de entender o que você tem de solução de segurança na sua infraestrutura, né? Se você não tem uma ferramenta de correlacionamento de eventos, se você não tem logs, se você não tem uma ferramenta que dê visibilidade da sua infraestrutura, vai ser bem difícil detectar qual foi o vetor de entrada, né? Que a gente chama de EVA, que é o Initial Vector Attack. Mas a gente pode, por exemplo, entender, olha, um grupo X, ele explora esses vetores de ataque. Está ocorrendo ataques contra empresas do setor, sei lá, de e-commerce, que estão explorando falhas em servidor web por conta dessa vulnerabilidade. Então, a gente consegue gerar algumas possibilidades de quais seriam vetores de ataque, mas detectar qual foi efetivamente o vetor de ataque, você vai precisar de informação interna, tá? O Michael está perguntando, estou na dúvida entre fazer uma pós-graduação e tirar uma certificação na área de CTI. Cara, os dois, assim, vantagens e desvantagens, né? A certificação, ela é muito focada em só te ensinar a parte mais técnica da coisa, tá? Uma pós-graduação, ela vai te dar a visão fim a fim. A gente, numa pós-graduação, eu formo gestores, né? Eu vou formar líderes, então eu vou formar um head de CTI, vou formar um tech lead, vou formar alguém que vai atuar num cargo de liderança. Uma certificação, ela é meio headshot em você só se capacitar para aquele item específico. Um não anula o outro, tá? Importante dizer, você pode fazer a pós e complementar com uma certificação em CTI, tem uma da HTC, tem da SANS, tem vários institutos que têm certificações, mas elas acabam sendo complementares. Então, até pelo tempo, né, Ti? Até sim, pelo tempo, né? A pós-graduação, o tempo que tem, e a certificação é muito enxuto ali, são horas. Uma certificação em geral são cursos de 40 horas, 36 horas. A pós-graduação a gente está falando de 180 e poucas horas, se não me engano. Nunca lembro o total de horas, mas é 100 e lá vai cacetada, né? Então é um conteúdo muito mais extenso e passa por várias outras frentes, tá? CTI seria pré-requisito um background em cybersecurity? Não é pré-requisito, Alan. Como a gente comentou, a gente tem pessoas que são jornalistas, advogados. Se você tiver o conhecimento de cyber, te ajuda bastante, né? Porque a gente inevitavelmente toca bastante essa questão, já que é uma pós em Cyber Threat Intelligence. Então, eu vou tocar muito a questão de cybersecurity ali, mas não é obrigatório, tá? Se existe alguma possibilidade de fazer o curso ainda estando em graduação, o pessoal da secretaria pode me ajudar a responder isso, mas eu já adianto que não, você precisa de um diploma de graduação para entrar numa pós-graduação. Correto, produção? Vamos, corretíssimo. Ó, acertei, passei na prova. Ufa! Maravilha. Gente, acho que a gente até passou do horário, acho que não passei por nenhuma pergunta aí que ficou sem resposta. Com relação, eu tenho uma pergunta aqui que eu vou responder, que 180 horas de graduação são suficientes para você aprender a instalar o MISP no GKE. A gente não aprende a instalar a ferramenta e nem a executar ferramentas, não é um curso voltado para ferramentas. Então, assim, não entrem na pós-graduação pensando que vocês vão aprender a usar Maltigo, vão aprender a usar MISP, vão aprender a usar OpenCTI, aprender a usar N ferramentas. Não é uma pós voltada para ferramentas. A gente vai usar essas ferramentas, obviamente, mas não é o intuito ensinar como utiliza essa ferramenta, na hora do treinamento da ferramenta em si.
Tá? Bom, quem tiver mais perguntas depois pode procurar o pessoal do IDESP também, ou me procurar nas mídias sociais ali, no LinkedIn principalmente. Paula também, fica à vontade. Mais algum recadinho? Acho que é isso, né? E aproveitem aí o desconto, que tá imperdível. E mais de R$ 4.800, hein, gente? É agora ou nunca. Né? Ou faz, né? Vem passar umas noites com a gente, dando risadas, se divertindo e aproveitando o networking com a galera, que é bem interessante. Então, gente, uma boa noite. Espero que tenham curtido, que tenha sido um conteúdo agradável para vocês aí, que tenha contribuído um pouquinho para enriquecer o conhecimento de vocês. E nos vemos na próxima live aí. Obrigado, Paula. E é 4.800 mesmo, viu, Tino? Não é 3.800 não. Meu, eles aumentaram mais? Gente do céu. É 4.800, eu falando 3.800. Meu Deus, o gerente deu a louca. Obrigada, pessoal. Boa noite para vocês. Até a próxima. Valeu, pessoal. Até a próxima. Hoje, eu tenho certeza que o que me faz feliz no trabalho é estar na área de segurança, é estar na área de busca, de defesa, né, das nossas instituições. E eu agradeço todos os dias. Foi uma honra, né, ter feito parte da primeira turma, e foi uma das decisões mais acertadas, porque foi conhecendo o curso de Inteligência de Ameaças Cibernéticas que me permitiu estar onde eu estou hoje. Consegui estar no Blue Team, né? Eu estou na área de defesa. Enfim, eu me encontrei, eu realmente estou muito feliz na área que eu estou.